Então tá, o primeiro sistema de amortização que a gente vai ver é os sistemas americanos, com pagamento periódico de juros e com pagamento no final, tá? Então vamos começar aqui com o sistema americano, com pagamento no final. Então, esse sistema de amortização de empréstimos é exatamente o que a gente já viu de juros compostos, não tem nenhuma diferença. É o sistema de pagamento em juros compostos, né? Tu pede um valor X hoje e tu vai pagar um valor, um montante no final do prazo, tá? A gente vai fazer a mesma conta em juros compostos, só que a gente vai colocar os dados numa tabelinha. Então, é a única coisa que muda aqui, tá? Então, o que é esse sistema de americano com pagamento no final? Então, o que caracteriza ele? A parcela, então essas parcelas de amortização, em todos os sistemas de amortização que a gente vai ver, tá? Em todos os sistemas de amortização que a gente vai ver, o valor a soma das parcelas vai ser igual a P, que é o valor do empréstimo, tá? Que é o valor do empréstimo e que é a mesma coisa que o valor atual da série de pagamentos, da série do sistema de amortização, tá? Então, como é que vai ser? A gente vai começar com o saldo inicial, que é P. A gente vai calcular os juros a cada período por P vezes I. Então, essa é exatamente a mesma tabela que a gente fez lá na primeira aula de juros compostos. O saldo após os juros aqui no primeiro período vai ser P vezes 1 mais I. Só que a gente não vai amortizar nada até chegar no último período. Então, a gente vai deixando esse empréstimo, a gente vai deixando o montante se acumular. A gente vai deixando os juros se acumularem, o montante se acumular. A gente não vai pagar nada, nem de amortização, nem de juros. No final, vai ser P vezes 1 mais I. Então, no próximo período, o que acontece? A gente começa com o saldo inicial igual ao saldo final do último período. E vai calcular juros sobre isso aqui. Então, a gente vai, se vocês lembrarem lá da aula de juros compostos, eu tô fazendo aqui a mesma coisa. O saldo após os juros vai ser P vezes 1 mais I ao quadrado. Não vai pagar nada, não vai pagar nada. E vai ficar com P vezes 1 mais I ao quadrado. E assim vai até o último momento em que a gente tem que liquidar a dívida. E daí lá a gente vai liquidar a dívida com P vezes 1 mais I na N, e daí aqui, depois de pagar isso, vai zerar o pagamento, tá? Então, como é que vai ser aqui? Então, no final, a gente vai aqui amortizar o valor total P, e quais que vão ser os juros que a gente vai pagar? Vai ser a diferença desse valor aqui com esse valor aqui. Então, alunos, eu não ia mostrar um exemplo numérico, mas para deixar o vídeo mais completinho, já vou fazer isso. Então, a gente está falando do sistema americano com pagamento de juros ao final. Então, como é que funciona isso? Então, tá. Então, aqui a gente tem um exemplo numérico, um empréstimo de R$800, tá? E a taxa de juros de 10%. Então, o que acontece? No primeiro período, a gente sai do valor de R$800, calcula os juros 10% sobre 800 e chega, então, no saldo após os juros de 880. Saldo final, 880. Não se paga nada, né? Se segue para o próximo período, partindo de 880, se calcula os juros 88, soma esses dois, se chega ao saldo após juros 968. Não se paga nada, esse fica de saldo final. E isso se repete no próximo mês. E esse aqui é um empréstimo que seria liquidado em 4 anos, né? Aqui em cima vocês veem aqui, ó, uma dívida de 800 em 4 anos, 10% ao ano. Então, quando chegar na última parcela, a gente já vai ter acumulado o saldo de 1.064, vai se adicionar a parcela de juros de 106,48, o saldo após os juros de 1.171,28 e se paga tudo isso. Só que quando a gente faz esse plano de pagamento, que é um sistema de amortização, a gente separa bonitinho dentro dessa parcela o que é amortização e o que é juros. Então, o que vai ser a amortização? A amortização, ela vai ser no máximo o valor que a gente tomou emprestado. Então, a parcela de amortização, ela é R$800. E a parcela de juros é o restante que completa esses 1.171, 371,28. E uma vez feito esse pagamento, está liquidado o empréstimo. Então, o que o sistema americano tem de característica? Então, todas as parcelas de amortização são nulas, exceto pela última, que é igual ao valor do empréstimo. Tá?
Que mais? Todas as parcelas, todas as prestações são nulas, exceto pela última, que é dada pelo cálculo de juros compostos. Todas as parcelas de juros pagos, né? Então, lembra aqui que eu falei de todo o sistema de amortização? A gente tem um cálculo de prestação, que é uma parcela de amortização, mais uma parcela de juros. No sistema americano, a gente não paga absolutamente nada até a última parcela, tá? Então, isso vai indo assim até a última parcela. Aqui também não tem nada, aqui também não tem nada. Então, todas as prestações são nulas, ou seja, a gente não paga nada de juros, a gente não amortiza nada do empréstimo, a gente deixa tudo para o final, certo? E se o cálculo de prestação é a amortização mais juros, né, e quando a gente chegou aqui no fim, né, a gente pagou a parcela de amortização total do valor P, que é do empréstimo, mas pagou o valor P vezes 1 mais I na N, porque a gente deixou, porque os juros foram se acumulando, o que vai ser a minha parcela de juros? Vai ser a diferença entre essas duas aqui, certo? Então, a parcela de juros embutida em cada uma das prestações do sistema americano com pagamento no final, ela é nula, exceto pela última, né? Que vai ser a diferença entre o montante em juros compostos com o valor do principal. E esse é o sistema americano com pagamento no final. Agora, tem um outro sistema americano, que é o sistema americano com pagamento periódico de juros. E como é que ele funciona? Como é que esse aqui funciona? Então, esse aqui vai ser assim. Então, vamos lá. Então, a gente parte do mesmo saldo inicial de P, que é o valor do empréstimo. A gente vai calcular os juros P vezes I. Então, num primeiro momento, a gente vai ficar, então, com o saldo após os juros, vai ser esse P vezes o mais o I, certo? Não vai amortizar nada, mas a gente vai fazer o pagamento periódico de juros. Que pagamento é esse? A gente vai calcular, a gente não vai amortizar nada, mas vai pagar os juros do período, certo? Se a gente paga os juros no período, qual que vai ser o nosso saldo final? Nosso saldo após os juros seria P mais PI. A gente vai pagar PI, a gente vai seguir com o saldo final P. Vai iniciar o próximo período também com o saldo inicial de P, vai calcular os juros no período P vezes I, vai ficar com o saldo de P vezes 1 mais I. Não vai amortizar nada, mas vai pagar os juros. Vai terminar com o saldo P. Ou seja, a gente vai pagando, literalmente vai pagando o aluguel do dinheiro, que é essa parcela P vezes I, que são os juros do período. E a gente segue assim até a penúltima prestação, sem amortizar nada e sem deixar acontecer juros sobre juros. Então, a gente termina, quando chega no último período, com o mesmo saldo inicial P, vai calcular o mesmo valor de juros, P vezes I, vai ter o saldo P vezes 1 mais I, e agora sim, a gente amortiza todo o valor do empréstimo P e também os juros do período P vezes I. O nosso pagamento vai ser P vezes 1 mais I e o saldo final daí vai ficar zerado. E esse é o sistema americano com pagamento periódico de juros. Vamos lá. Um exemplo, então, numérico do sistema americano com pagamento periódico de juros. Então, é o mesmo exemplo numérico que eu fiz para o sistema americano com pagamento no final, um empréstimo de R$800, pago em 4 anos, taxa de 10% ao ano. Então, começa exatamente da mesma forma, saldo inicial 800, que é o valor do empréstimo, se calculam os juros 10% sobre 800, R$80. Saldo após juros, 880. O que muda? A prestação aqui ela não é nula. Aqui a gente vai pagar a parcela referente aos juros. Então, a gente vai pagar R$80, que são os juros no período, mantendo assim o saldo final igual ao saldo inicial. No próximo mês, exatamente a mesma coisa. No próximo mês, exatamente a mesma coisa, até chegar no último período. Então, no último período, que é a prestação final, a gente liquida o empréstimo. Então, a gente vai pagar os 80 dos juros e também os 800 do principal, totalizando, então, a prestação de 880. Então, esse aqui ficou muito claro que é um sistema com juros compostos, né? Porque a gente está deixando os juros se acumularem. Nesse aqui, a gente vai sempre pagando os juros não acumulam. Mas
ele não deixa de ser, isso é importante, tá, gente? Apesar dos juros aparentemente não serem capitalizados, e eles realmente não são, eles só não são capitalizados porque eu estou pagando esses juros. Daí eu preciso que vocês lembrem um desenho que a gente fez lá no início do curso, que era esse aqui. A gente desenhou a fórmula de juros compostos e a gente desenhou a fórmula que seria os juros simples. E a gente comentou que quando o prazo é igual a 1, elas coincidem, certo? Então, o que está acontecendo? Nesse sistema aqui, eu estou sempre pagando juros a cada período, ou seja, eu não deixo o meu prazo passar de 1. Então, no final das contas, ele não é juros simples, ele é juros compostos. Ele parece ser juros simples porque eu estou sempre pagando juros exatamente quando juros compostos e juros simples coincidem, mas isso não muda o caráter dele de juros compostos. Todos os sistemas de amortização de empréstimos que a gente vai ver em juros compostos. Uns nos enganam aparentemente porque existe esse pagamento periódico de juros, que são o saque e esse aqui o sistema americano com pagamento periódico de juros. Mas no final das contas, são todos em juros compostos, são todos equivalentes, todos os sistemas que a gente vai ver são equivalentes. É feito esse cálculo no livro e são todos sistemas em juros compostos, só que quando a gente paga os juros compostos, não deixa os juros acumular, a gente está nessa intersecção entre juros compostos e juros simples, passa a impressão que é juros simples, mas no final a exigência de pagamento da parcela de juros torna o sistema de juros compostos. Se ele não fosse de juros compostos, não haveria penalidade se eu não pagasse a parcela de juros. Como há uma penalidade, se torna um sistema de juros compostos. Combinado? Então tá. Então esses foram os sistemas americanos. E agora a gente vai ver o saque.